Olá pessoal, muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal, O Desencanto da Sereia. E a nossa proposta de reflexão hoje, de debate, de criar possibilidades para que a gente amplie a nossa margem de compreensão sobre a complexidade que está hoje de se compreender a sociedade em que nós estamos inseridos, é que eu trago um tema que eu julgo muito relevante. É um tema que eu julgo que, diante dos efeitos que ele já causou nesses últimos anos, é necessário trazermos uma ampliação e colocar em pauta esse debate, mesmo sabendo que aqui no Brasil nós já temos uma CPI, que é a temática relacionada às fake news. Fake news que deu vitória ao Donald Trump. Fake news que fez com que a Inglaterra saísse da União Europeia, né, ocasionando ali o Brexit. Fake news que possibilitou a vitória não só de Bolsonaro, mas de diversos outros senadores e deputados que se utilizaram desse expediente das fake news para construir uma realidade alternativa. Dessa forma, esse debate que a gente vai fazer aqui hoje no nosso canal, ele está inspirado principalmente nesse livro aqui, ó. O livro aqui é de um inglês, é do Matheus Ancona, que se chama Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Então, o meu embasamento está direcionado à perspectiva aí desse livro, no qual ele trata primeiramente de uma análise da vitória do Donald Trump e da Inglaterra com a saída da União Europeia do Brexit. Esse livro ele traz as fake news e como o processo de fake news impactaram diretamente nesses dois fatos. Contudo, esse livro ele traz tantos elementos relacionados à pós-verdade e à ideia de fake news que nós podemos tranquilamente transplantá-lo e fazer uma compreensão dela utilizando o nosso contexto, o contexto nacional. E um dos problemas graves, entre tantos relacionados às fake news, está o processo de naturalização. A partir do momento em que a gente naturaliza ideias falsas como sendo a própria verdade, significa dizer que nós estamos caminhando a passos largos para um processo de barbárie. Disso eu não tenho dúvida. E com isso, é necessário uma ampliação nesse debate. Temos aí uma CPI, temos aí um projeto de lei que já foi tramitado no Senado, vai agora para o Congresso, no qual o presidente da República disse que vetará vários pontos relacionados a esse projeto de lei relacionado a fake news. Então, o mais interessado em barrar esse processo que traz a fake news como um elemento de primeira ordem, seja lá de construção de uma ideia, de definir até eleições, é a cúpula do presidente da República. Então fica muito claro, muito evidente, quando ele insinua uma campanha em que, se isso também for aprovado no Congresso, essa lei, ele vai barrar lá na hora de sancionar, ou então vai colocar para consulta popular. E para isso, pessoal, dentro desses elementos que o livro traz de reflexão, repito, primeiramente em uma análise lá da eleição do Donald Trump e do Brexit, lá na Inglaterra. Eu vou tentar trazer aqui alguns pontos, evidentemente que o tempo do nosso vídeo não será de comentário por completo do livro, ficaria muito extenso, mas trazer alguns elementos do livro para a gente entender a pós-verdade e a fake news aqui no Brasil, que justamente fez com que Bolsonaro e seus asseclas vencessem as eleições e muitos dos brasileiros estão entrando dentro de um processo de naturalização, de aceitação da fake news. Então vejam, o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui do livro, para a gente fazer esses comentários, é esse trecho aqui, ó. Veja, que fala sobre o conceito de pós-verdade, que é o seguinte, segundo Matheus Ancona: circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Ou seja, a ideia e o conceito de fake news e de
pós-verdade está diretamente ligado a verdade como um fato indiscutível, ela não existe mais. A verdade é aquilo que eu enxergo e aquilo que eu quero construir de um fato. Veja, pessoal, fato é fato. Fato não se discute. Um fato, ele não pode ser construído a partir de narrativas que tenta trazer o interesse pessoal dentro de um fato. Então, a ideia de pós-verdade é a negação dos fatos, introduzindo uma ideia e um pensamento subjetivo. Dentro de uma forma bem justa e sincera, isso é um absurdo. Quando nós percebemos que o Brasil, né, boa parte da população brasileira, ela está contaminada com esse tipo de lógica e com esse tipo de pensamento. É esse tipo de lógica e é esse tipo de pensamento que faz nascer, né, aquelas pessoas que pregam o negacionismo científico, que pregam o revisionamento da história. Então, a partir do momento em que eu começo a negar a verdade como um fato concreto, eu começo a entender que as possibilidades que eu tenho de criar situações ao meu favor a partir de uma ideia, ela começa a ser múltiplas e amplas. É isso aí que justifica a propagação e a massificação de fake news no Brasil. Claro que devido a tempo, e esse não é o propósito do vídeo, é trazer exemplos e exemplos das fake news que levaram o Bolsonaro a se eleger, vários deputados e senadores que o apoiaram, porque isso aí é muito claro e evidente. O que cabe à nossa reflexão é esse ponto aqui do conceito, o processo de naturalização de uma ideia em que a verdade é aquilo que eu construo. A verdade ela não é um fato. Então, se a verdade ela não é um fato, ela está cada vez mais se equiparando a um folclore, a uma mitologia, que é a busca de uma explicação que eu tento produzir que sirva ao quê? Ao meu interesse. E isso, pessoal, isso eu julgo como algo muito grave. Tem que ser combatido. E tem que ser combatido de uma forma muito dura. Então, esperamos que essa CPI ela possa, de fato, avançar e criar leis duras, não só de punição à propagação de fake news, mas tentar organizar algum tipo de mecanismo que possibilite fazer um percurso para buscar as pessoas ou os grupos de pessoas que estão inseridas nesses tipos de produções. Um outro ponto que eu destaco, que é algo também muito interessante e que no fichamento do livro eu coloquei como a narrativa que contribuiu para o bolsonarismo, que é o seguinte, abre aspas: os sites conspirativos e a mídia social tratam com desdém os jornais impressos ou a grande mídia, considerando-os a voz desacreditada de uma ordem globalista, uma elite liberal, cujo tempo já passou. Os especialistas são difamados como um cartel mal intencionado, em vez de uma fonte de informações verificáveis. Ouse saber foi o lema proposto por Immanuel Kant para o iluminismo. O congênere de hoje é ouse não saber, fecha aspas. Dessa forma, pessoal, esse livro, repito, ele traz um contexto dos Estados Unidos e da Inglaterra, dentro da ideia de pós-verdade, mas ele se aplica perfeitamente aqui no Brasil. Então, o que é que nós temos? O que é que para muitas pessoas se tornam algo como a grande construtora das verdades? A grande construtora das verdades são sites. A grande construtora da verdade são canais pagos para divulgar ideias que são produzidas. Esse é o problema. Então, a partir do momento em que você tem canais pagos que reproduzem ideias que foram produzidas
com o objetivo de difamar um pensamento, uma pessoa, enfim. Isso faz com que, como nós temos hoje no Brasil, milhões de pessoas repliquem essas informações. Qual é a base hoje de muitos jovens para tentar replicar um debate mais efetivo, seja lá na escola ou seja em uma área de debate? É se utilizar de frases prontas, de twitters, se utilizar de canais no YouTube, aonde que nós temos muitos, mas muitos que não têm a mínima formação para estar falando do que falam, de política, de história, de contextos sociológicos. É tanto que quando o presidente Bolsonaro ele foi eleito, e aí em uma das suas entrevistas ele disse que a população brasileira deveria buscar outras fontes de informações para melhor se informar sobre o que está acontecendo no Brasil. E que para entender o Brasil hoje seria necessário, segundo o presidente Bolsonaro, assistir e seguir 5 canais do Facebook. 5 canais do Facebook. Então a fonte que o Bolsonaro, por incrível que pareça, é absurdo, a fonte que o Bolsonaro deu para os seus seguidores compreender a realidade brasileira são comentários de 5 canais, tanto do Facebook quanto do YouTube. Só que são pessoas, repito, que não têm a mínima formação para estar debatendo e construindo ideias acerca do que eles se propõem. E por que é que essas pessoas fazem tanto sucesso? E aí entra a questão em que a CPI das fake news está chegando muito próximo. A ideia de robôs, milhares e milhares de robôs que repercutem uma fake news, que repercutem uma pós-verdade, que repercute uma mensagem, seja lá no Twitter, no Instagram ou então um canal do YouTube. Então a ideia é essa, é descredibilizar o conhecimento real, descredibilizar o conhecimento acadêmico em prol de uma ideia baseada no que eu penso e no que eu acho. Então, se isso fez com que a Inglaterra saísse da União Europeia, o Brexit, e se isso fez com que os Estados Unidos elegessem Trump, isso também fez com que o Brasil elegesse também o Bolsonaro. Um outro ponto aqui que eu trago de debate aqui, que eu separei, foi o seguinte, né, que a gente pode atrelar aqui ao contexto do Brasil, 2018, 2019, 2020. Abre aspas. Entramos em uma fase de combate político e intelectual, em que ortodoxias e instituições democráticas estão sendo abaladas em suas bases por uma onda de populismo ameaçador. A racionalidade está ameaçada pela emoção, a diversidade pelo nativismo, a liberdade por um movimento rumo à autocracia. Mais do que nunca, a prática da política é percebida como um jogo da soma zero. Em vez de uma disputa entre ideias, a ciência é tratada com suspeição e, às vezes, franco desprezo. Então, trazemos alguns pontos para a gente entender essa relação aqui no Brasil. Então, diante de um processo de pandemia, diante de vozes oficiais que discutem mundialmente, internacionalmente a saúde, criou-se no Brasil uma mentalidade a partir de um jogo político que um determinado comprimido resolveria muito dos casos do Covid-19 no Brasil. E essa afirmação que é dada pelo presidente da República, replicada pelos seus seguidores, isso entrou de uma forma dentro da cabeça de boa parte da população brasileira que fez com que muita gente acreditasse nessa ideia. E o que é que nós temos hoje, pessoal? O que é que nós temos hoje? Nós temos um estoque gigantesco de cloroquina aqui no Brasil que não serve para a Covid-19. Então, compramos uma quantidade imensa de cloroquina dos Estados Unidos, que nem utilizam mais lá no seu país. E o Brasil comprou dentro daquela mentalidade. O Trump mencionou isso nos Estados Unidos, foi repercutido aqui pelo presidente e comprado essa ideia pelos seguidores.
Então, isso é um exemplo gravíssimo de quando a ciência ela é colocada sobre dúvida. E que dentro de um jogo de ideias, de pensamentos, você colocar em dúvida posicionamentos que a ciência traz, isso não tem nenhum problema. Mas o problema é quando tem-se a iniciativa de querer confrontar o pensamento científico com o achismo e com o senso comum. E pior do que isso, acreditando que esse achismo é o que iria resolver os problemas relacionados a uma questão que a ciência primeiro elabora uma hipótese, procura experimentos para depois de muito tempo colocar em prática, bater o martelo e dizer isso aqui é fato, pode seguir, foi comprovado. Então, quando há a tentativa do descrédito do campo científico, significa dizer que nós estamos no caminho da ignorância. Até parece que o Brasil não entrou nos limites e nos ares do pensamento iluminista. Parece que o Brasil, boa parte dos brasileiros, vive com uma mentalidade ainda do conceito de pré-iluminismo. Dessa forma, isso explica muita coisa do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, as nossas escolhas políticas, as nossas escolhas de situações que nós defendemos relacionadas a aspectos sociais do cotidiano, isso explica por que é que o Brasil entra nesse rumo ultraconservador, se equiparando a uma sociedade reacionária. Isso é devido a partir de ideias dentro de um conceito de pós-verdade que vem fazendo com que a população brasileira cada vez mais caia nesses contos da sereia, são enganados e uma vez sendo enganados, pessoal, para que essa ideia se desconstrua e você possa construir uma outra ideia, isso demora muito tempo. E o último ponto aqui que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: a estratégia de Trump e que serviu aqui também para o Bolsonaro, que foi o seguinte, abre aspas. No entanto, esse foi o ponto: oferecer à grande massa de eleitores brancos uma série de inimigos contra quem eles poderiam se unir. Então vem aquela ideia tosca de comunismo, vem aquela ideia tosca de introduzir uma sexualidade precoce a crianças nas escolas. Então vem ideias no qual elas caem muito bem nos ouvidos, porém são ideias que na prática elas não fazem parte de um fato, elas não fazem parte de uma verdade objetiva. Quando se fala em comunismo no Brasil, então discutir essa ideia de comunismo no Brasil, a gente vai discutir isso em outros momentos, porque é algo muito tosco. Teoricamente, intelectualmente, discutir comunismo como uma prática aqui no Brasil é algo muito frágil, porque historicamente o Brasil nunca sequer se aproximou de uma possibilidade de ter uma política, grupos políticos que governassem o Brasil com essa mentalidade. Esse é um ponto. Mas criou-se esse inimigo comum, no qual o Bolsonaro iria derrotar. E surtiu efeito, né? Uma história na qual seriam capazes de desempenhar um papel e um plano mítico de tomar a América novamente grande. O efeito foi narcotráfico em vez de racional. Melhor uma narrativa fantasiosa que parecia boa do que nenhuma. No centro dessa narrativa estava o próprio Trump, um Gatsby sujo, cujo exibicionismo vulgar, bastante ridicularizado pela mídia, era exatamente o que tornava a história tão sedutora. Então, quando você pega esse contexto, essa passagem de análise da ascensão do Trump, que o levou à presidência dos Estados Unidos, tranquilamente a gente vê essas referências aqui também no presidente Bolsonaro. Uma figura extremamente caricata, uma figura extremamente incoerente, de um debate muito fraco, de ideias pouco produtivas, mas a partir do momento em que ele colocava em prática a sua máquina de fake news, de pós-verdade, isso caía muito bem. Mas dentro disso aí,
essa tática só funcionou também diante de uma população educacionalmente fragilizada. Então, a partir do momento em que você tem um povo, uma nação fragilizada, essas ideias, essas pós-verdades, esses cantos da sereia caem como uma luva. E a população entrou nesse discurso do Bolsonaro, primeiramente dizendo que seria um discurso e um apoio antipetista, mas quando a gente consegue compreender as relações sociais, a gente percebe que o Bolsonaro encorajou milhões de brasileiros dentro de uma ideia de preconceito, de misoginia, dentro de uma ideia que são completamente avessas a uma qualidade ou a uma convivência em sociedade. Dessa forma, deixo para vocês a reflexão sobre a questão das fake news, deixo para vocês a sugestão desse livro aqui, Pós-Verdade, para que a gente possa ampliar e combater cada vez mais essa lógica. Porque se foram eleitos uma vez, tranquilamente, se esse debate ele volta à tona, essas pessoas podem se reeleger e outros que comungam com essas ideias aqui absurdas podem também se eleger. Para isso, eu coloco como ponto central a compreensão dessa temática para que a partir daí comecemos a um combate efetivo dessas práticas aí. Temos uma iniciativa no Congresso, cabe agora a gente também passar por esse processo de formação e dentro desse processo de formação contribuir para o combate de fake news e da pós-verdade, pessoal. Agradeço mais uma vez a vocês por estar até aqui, até o final, assistindo o nosso vídeo. E peço a você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Curta aí o vídeo, também compartilhe, mande para seus amigos, seus colegas e vamos criar uma corrente para que a gente possa divulgar essas ideias do campo progressista, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.